Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? Mais uma dúvida aqui da galerinha do 9º ano do ensino fundamental. Prof, como reconhecer funções inorgânicas? Fácil. Não pula esse vídeo, aprenda de vez, porque esse conceito você vai utilizar até os vestibulares. Olha bem aqui, galera. Ácidos. Ácidos é toda substância, quando vai se encontrar em meio aquoso, ou seja, em solução, vai liberar íons ou prótons H+. Tranquilo? Esses ácidos, galera, eles são substâncias que vai começar com o hidrogênio seguido de um ametal ou ametais. Ou seja, são compostos formados por ligações covalentes, aquele tipo de ligação em que eu tenho um hidrogênio mais ametal e ametal mais ametal por compartilhamento de elétrons. E você aprendeu o seguinte, que no caso aqui do ácido clorídrico, em que eu tenho o hidrogênio mais o elemento cloro, o cloro é mais eletronegativo. Por isso ele vai ficar com uma carga aparente de menos. Pois se tratando dele ser mais eletronegativo, ele vai puxar o elétron pertencente ao elemento hidrogênio mais próximo de si. Tá legal? Então, em solução aquosa, todo ácido vai formar o que nós chamamos de ionização iônica. Tá legal? Pois eles vão criar o quê? Íons. Então, quando eles estão em solução aquosa, sofrem ionização. E aí vai liberar H+, mais Cl-. Então, ácido é toda solução. Todo elemento que em solução aquosa vai liberar o quê? Cátion, ou seja, H+, que nós vamos chamar também de prótons. Tá legal? Então veja bem, aqui eu tenho o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, onde eu tenho o hidrogênio na frente, seguido de ametais, formados o que? Por ligação covalente. Vai esquecer isso? Te garanto que não. Já quando eu tenho a base, tá legal? A base vai terminar com o OH-, o que nós chamamos o que? De hidroxila. Mas veja bem, o que vai estar na frente, qual tipo de elemento que está na frente da hidroxila? Primeiramente, a hidroxila tem carga negativa, o que vai estar na frente vai ter o quê? Uma carga positiva. Esses elementos que vão estar na frente da hidroxila são os metais, tá legal? E a exceção é o NH4, que é o íon amônio. Então, base, tá legal? Vai ser toda a substância que vai terminar o quê? Com OH-. Só que as bases, galera, é um composto que iônico. Tem o que? Transferência de elétrons, cargas elétricas, positivo e negativo. Esses íons já existem. Então, quando a base está em solução aquosa, ele não vai criar íons, porque eles já existem. Apenas vai o quê? Quebrar essa ligação e dividir o quê? Os íons nessa solução aquosa. No caso aqui do hidróxido de sódio, eu vou ter esse hidróxido de sódio em solução aquosa dissociando, quebrando a sua ligação e vai formar o quê? Separação dos íons Na+ e OH-. Galera, e quando eu tenho, por exemplo, os óxidos? Então, óxidos, galera, é o que? Eu tenho um composto binário. Óxidos são compostos binários. Ah, prof, o que é binário? Eu tenho apenas dois elementos químicos nessa função inorgânica. E eu tenho, por exemplo, um vai ser obrigatoriamente o oxigênio. E na frente do oxigênio eu vou ter um elemento. Todos os tipos de elemento
que tem uma eletronegatividade menor do que o oxigênio. Então, óxido eu posso ter o oxigênio com vários elementos da tabela periódica, com apenas uma exceção, que é o flúor. O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, óxido são compostos binários em que eu tenho dois elementos químicos, um obrigatoriamente é o oxigênio, e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Exemplo, eu posso ter um metal Na2O, eu tenho aqui, você sabe que o sódio faz parte da família 1A dos alcalinos, então ele forma um cátion mais um. O oxigênio nos óxidos, ele forma um ânion bivalente, ou seja, uma carga de -2. Eu tenho o CO2, tá legal? Que também é um óxido. Eu tenho, por exemplo, o trióxido de enxofre, tá? Eu tenho o dióxido de carbono. Eu tenho, por exemplo, o óxido de cálcio, o óxido de magnésio. Então, todos esses elementos são pertencentes à função dos óxidos, porque eu tenho um composto binário em que o mais eletronegativo é o oxigênio. A exceção, por exemplo, é o flúor, tá legal? O flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Tranquilo? Então, quando eu tenho o oxigênio mais o flúor, não é um óxido, é um fluoreto. Tranquilo? E a última função inorgânica que eu tenho é os sais. Os sais, galera, é formado por uma reação famosíssima que você vai ter que guardar no coração, que é a reação de neutralização, onde eu tenho um ácido mais uma base que vai formar um sal mais água. Como é que eu formo esse sal? Esse sal vai ser o cátion ou o metal da base. Lembrando que o cátion é uma carga positiva, ou seja, tudo aquilo que vem antes da hidroxila, o OH-, mais o ânion, ou seja, a carga negativa do ácido. Legal? Já a água é formada pelo íon H+ do ácido mais o OH- da base. Exemplinho? Claro, o prof aqui vai te dar. Veja bem, eu tenho o famoso NaOH, o hidróxido de sódio, mais o ácido clorídrico. Então eu vou abaixar a hidroxila da função inorgânica das bases, mais o H+ do ácido. Um OH- mais um H+ forma o quê? Uma molécula de água. Ou seja, aqui eu tenho o HOH. Tranquilo? Como é que eu formo o sal? Veja bem, eu tenho o cátion da base, ou seja, o metal. Eu sei o quê? Que o sódio é o cátion, carga positiva. Mas se você quer um jeito mais fácil, tampei a hidroxila OH-. O que sobrou? O Na. Então o sal vai ser o quê? O Na+. E agora, como é que eu faço para colocar ali no sal o ânion, a carga negativa do ácido? Simples, eu sei que todo ácido, o hidrogênio é positivo
E o restante, tá? O ametal ou os ametais vai ter o quê? Carga negativa, tá legal? Então, quem é a carga negativa do ácido? O cloro, Na+, Cl-. Mas, se você quer um jeito mais simples, tampou o hidrogênio, ou seja, o íon H+, o que sobrou? O Cl-. Então, como é que eu formo o sal? O cátion ou o metal da base, tá legal? Tampei a hidroxila, o que sobrou, coloco na frente. E o ânion do ácido, ou a carga negativa do ácido, tampei o H+, ou o hidrogênio, o que sobrou, coloco depois do metal da base e formo o sal Na+, Cl-, o nosso cloreto de sódio. Mais um exemplinho? Vem cá comigo. Eu tenho aqui, por exemplo, vou continuar com NaOH, coloco aqui o 2, mais o ácido sulfúrico. Então, veja bem, quantos OH- eu tenho ali? 2 OH-, ou seja, 2 hidroxilas. Abaixei as 2 hidroxilas. Quantos H+ eu tenho ali? 2 H+, tá vendo aqui? Então eu tenho H+ e H+. Um OH- com um H+, eu formo o quê? Uma molécula de água. Outro OH- mais um H+, eu formo o quê? Outra molécula de água. 1 mais 2, 2. 1 mais 1, 2. Duas moléculas de água. 2H2O. Tranquilo? E o sal, galera, veja bem. Tampei o OH-. Quantos Na eu tenho? 2. Então eu vou colocar aqui, ó, Na2. Tampei o número de hidrogênios. O que sobrou? SO4 menos 2. Ah, prof, por que menos 2? Lembra? O número de oxidação dos elementos eu tenho que igualar igual a zero, tá? Então, eu tenho no hidrogênio uma carga de mais 1, 2 vezes mais 1, mais 2. Para dar zero, o SO4, ou seja, o íon sulfato, tem que ter uma carga de menos 2. Por isso, galera, que aqui eu tenho no sódio mais 1, tá? E aí você aprendeu comigo que todo sal é um composto iônico formado por ligação iônica. E aí quando eu faço essa formação desse composto, eu cruzo o quê? As cargas. Esse mais 1 vem aqui para baixo e esse menos 2 vem aqui para baixo. Por isso, Na2SO4, o nosso sulfato de sódio. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou e te ajudou, já dê o seu like, dê o seu coraçãozinho aí, tá legal? É muito importante pra gente. Se inscreva no canal, comente e espalhe o nosso canal pra geral, porque aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade, massa e totalmente gratuito para você aprender química de verdade. Na parte da tarde nós vamos ver vários exercícios sobre identificação de funções inorgânicas para você arrebentar na prova desse quarto bimestre. Tchau, galera, até daqui a